Saudações a todas e todos. Sou a professora Cristina Ferreira, coordenadora do CEMOP, e estou aqui para apresentar algumas das atividades realizadas pelos integrantes do Centro de Memória Oral e Pesquisa, CEMOP, laboratório do curso de História da FURB. Iniciamos publicando as apresentações dos bolsistas de iniciação científica na 14ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, AMIP, realizada em novembro de 2020. Aproveitamos para convidar vocês para curtirem o vídeo e se inscreverem no nosso canal, composto por material visual de eventos e pesquisas realizadas no laboratório, dedicado à pesquisa histórica, nas áreas temáticas de História do Vale do Itajaí, História do Brasil Imperial e Republicano. Nossa equipe de pesquisadores e estudantes deseja uma ótima experiência. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Daiane Jaqueline Mendes, sou acadêmica da 6ª fase do curso de História da FURB e bolsista de iniciação científica sob orientação da professora doutora Cristina Ferreira. Esta pesquisa vincula-se ao Centro de Memória Oral e Pesquisa e tem como título Evaristo da Veiga, livreiro e jornalista do Aurora Fluminense, na biografia de Otávio Tarquínio de Souza, da coleção brasiliana de 1939. Durante os anos de 1930 a 1940, o Brasil foi cercado por discursos que enfatizavam a necessidade de afirmar a existência de uma cultura brasileira. Nessa conjuntura, o livro tornou-se um instrumento privilegiado, integrando seus debates sobre as, abre aspas, singularidades das culturas nacionais, fecha aspas. Articulada a esta produção escrita, encontrava-se a coleção brasiliana, caracterizada pela presença de intérpretes do Brasil, a exemplo de Otávio Tarquínio de Souza e sua biografia sobre Evaristo da Veiga. Justamente pelo fato de a personagem biografada ser do século XIX e da publicação da pesquisa remontar aos anos 30, as biografias podem ser analisadas sem isolar a obra e o autor em um universo próprio. Aqui no post se encontra a imagem do Otávio Tarquínio de Souza, que foi então advogado, biógrafo, editor da Revista do Brasil e diretor da coleção Documentos Brasileiros da companhia da José Olímpio Editora. Assim, a pesquisa tem como objetivo analisar a biografia do poeta, jornalista, político e livreiro Evaristo da Veiga, escrita por Otávio Tarquínio de Souza em 1939 e publicada na coleção brasiliana pela Companhia Editora Nacional, com interesse especial aos capítulos 1 a 4 concernentes à sua formação, atuação como livreiro e editor da Aurora Fluminense. Evaristo anunciava obras de grande aceitação do público leitor e tinha os recursos e o necessário interesse por política e literatura. Escreveu uma quantidade apreciável de poesia e conseguiu transformar seu negócio na mais importante livraria e editora da época, função que esteve relacionada também à composição de hinos, como Brava Gente Brasileira, hino que teve sua autoria direcionada ao príncipe Dom Pedro, sem que Evaristo fizesse objeção quanto à composição. A biografia de Evaristo da Veiga foi a primeira e única publicação de Otávio Tarquínio na coleção brasiliana, no número 157, enumerada na listagem Biografia, sobre a inscrição primeiro volume da série Homens de Regência. Ao escrever o prefácio do livro, o biógrafo declarou que pretendia explorar um período que considerava atraente no tocante às, entre aspas, experiências republicanas com os seus surtos liberais e, ao mesmo tempo, com as suas reações autoritárias. Época de fortes ardores nativistas em meio a um processo acelerado de europeização. Não foi por acaso que o livro saiu pela Companhia Editora Nacional, responsável pela organização editorial da Brasiliana e interessada na publicação de biografias de nomes ligados à política. Tal opção estava diretamente relacionada a uma escolha por personagens que, abre aspas, desfilavam exemplos de vida, fecha aspas, e permitiam associar o projeto editorial de, abre aspas, ampliação de leitores ao de formação de uma consciência nacional. Aqui está, então, a contracapa da biografia do Evaristo da Veiga, publicada, então, pela coleção brasiliana da Companhia Editora Nacional. Na metodologia, então, a análise histórica esteve vinculada aos pressupostos teórico-metodológicos dos usos da biografia, que favorecem a discussão sobre os modos de interação de determinada sociedade com seu passado e possibilita aos pesquisadores aprimorar estudos que entrelaçam história e biografia, vinculando acontecimentos políticos e sociais na busca pela compreensão da história nacional. O estudo das biografias tem como prerrogativa a recusa a 2 pontos: fabricação de tipos ideais, biografias heróicas ou lineares,
e a tentativa de dar conta do horizonte de uma vida em sua completude. A especificidade da metodologia adotada no estudo detalhado da biografia de Evaristo da Veiga foi analisada em torno de sua atuação no Aurora Fluminense, para análise do percurso de pesquisa do biógrafo acerca de seus métodos na concepção referida à biografia. Os resultados. Uma das contribuições mais representativas de Evaristo da Veiga esteve ligada à composição de hinos, e ainda em agosto de 1822, ou seja, algumas semanas antes da proclamação da independência, Evaristo da Veiga compôs o célebre hino denominado Brava Gente Brasileira, que, abre aspas, começou a ser cantado ao som de duas músicas diversas, uma de autoria do maestro Marcos Portugal e outra da autoria do próprio príncipe Dom Pedro, fecha aspas. Este viria a se tornar o hino oficial da independência do Brasil, e diante de sua repercussão, sua autoria foi momentaneamente atribuída ao próprio príncipe Dom Pedro I, considerado naquele momento o herói do movimento da independência. Segundo Otávio Tarquínio de Souza, abre aspas, por modéstia ou por timidez, ou certamente patriotismo, para não diminuir a auréola romântica de Dom Pedro, o verdadeiro autor da letra do Brava Gente Brasileira, se deixou ficar quieto, indiferente à glória. Fecha aspas. O biógrafo enalteceu a posição de seu biografado em relação à cessão ao imperador de autoria da letra, e marcou a narrativa, alegando que o hino era um, abre aspas, canto cheio de civismo e de nobres estímulos, fecha aspas. Todavia, enfatizou que a composição da letra ocorreu, abre aspas, 21 dias antes do grito do Ipiranga, em prol da libertação do futuro Império Brasileiro, fecha aspas. Esse é um indicativo de que, além da exaltação à atitude de Evaristo da Veiga, seu biógrafo também demarcava uma trajetória imbricada às relações simbólicas entre a personagem e suas paixões políticas. Assim, o inconteste interesse de Otávio Tarquínio de Souza pela escrita biográfica, consolidado na publicação de uma série de estudos acerca de personagens históricas do período imperial e regencial, resultou na idealização da série Homens de Regência, claramente associada ao seu estudo sistemático desse período histórico, considerado pelo biógrafo como entre aspas, a época mais interessante da história do Brasil, fecha aspas. Este projeto editorial seria executado na coleção brasiliana sob a responsabilidade editorial da Companhia Editora Nacional. Contudo, sua continuidade recebeu novas características editoriais a partir da migração de Otávio Tarquínio para a coleção Documentos Brasileiros pertencente à livraria editora José Olímpio. No tocante à trajetória de Evaristo, embora de modo geral o biógrafo tenha feito um esforço para articular algumas das facetas da personagem, no livro ficou evidenciada a preferência em conferir destaque ao exercício profissional de Evaristo da Veiga na condição de livreiro e redator do jornal Aurora Fluminense. Tal escolha na abordagem biográfica não foi casual, afinal, este periódico iniciou suas atividades em 1827 e assumiu uma proporção fundamental para a realização das práticas e convicções políticas de Evaristo da Veiga. A biografia evidenciou que as críticas redigidas no Aurora Fluminense estavam conectadas às paixões políticas, a partir de uma oposição de cunho moderado em relação aos despotismos do primeiro reinado no governo monárquico de Dom Pedro I. No entanto, mediante uma escolha distinta, o biógrafo optou por minimizar os conflitos, apresentando Evaristo da Veiga como equilibrado entre o conservadorismo e o progresso. Na biografia, embora tenha trabalhado com uma infinidade de fontes e parcialmente conseguido evitar centralizar a abordagem nas concepções de exemplaridade dessa personagem, que estudou, ainda assim, Otávio Tarquínio de Souza pautou sua narrativa em defesa de um todo coerente e orientado, desconsiderando as dimensões plurais e os conflitos atestados pelos paradoxos dos ângulos distintos de atuação política de Evaristo da Veiga no âmbito do período regencial. Obrigada.